Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos seguir, então, a disciplina Máquinas e Motores. Ontem, a gente encerrou a parte de caldeiras, né? Então, hoje aqui, a partir daqui da página 53, a gente vai ver conceitos, né? Claro, a ideia não é ser especialista, porque, pelo tempo que a gente tem é muito curto, mas motores a combustão, tá? Tipos de combustão, motores de combustão interna, interna de pistão e assim por diante. Então, aqui, motores a combustão. Aqui só um conceito, nada demais. Definição de motor: máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho mecânico. Tá? Então, o mais comum hoje em dia, já está começando a mudar por causa da elétrica, né? Combustão, a explosão, né? Motor a combustão transforma energia térmica, calorífica, em trabalho mecânico, energia mecânica. Então, aqui só dizendo, né? O combustível com calor e ar, né, gera combustão, energia térmica e energia mecânica trabalho. Então, aqui só um conceito de introdução. Aqui breve histórico. Os primeiros motores a combustão externa apareceram no século XVIII, né? E o combustível utilizado era a lenha. Naquela época, abundante e de baixo custo. Esses motores, aí, a vapor, né, eram geralmente utilizados em máquinas estacionárias. No século XIX, apareceram os primeiros motores de combustão interna. Neste, o combustível é queimado dentro do próprio motor e seu aparecimento provocou um rápido desenvolvimento mecânico. Estes motores levaram vantagens sobre as máquinas a vapor pela sua versatilidade, eficiência, menor peso, aí por potência, né? Cavalo-vapor, ou HP, funcionamento inicial rápido, né? Utilização de combustível, e possibilidade de adaptação de diversos tipos de máquina. O primeiro motor a combustão interna foi construído pelo mecânico alemão Lenoir em 1860, e olha, imagina, né, a diferença, né? E tinha potência de 1 cavalo-vapor, né? Se tu pegar aí carro popular, né, hoje em dia é a partir de 70, 71 CV, trabalhando com gás de iluminação. Em 1861, aí a partir daí que surgiu, que a gente vai ver o conceito do motor a combustão, Otto, né? E Langen, baseando-se na máquina de Lenoir, construíram um motor que comprimia a mistura de ar e gás de iluminação com ignição feita por uma centelha elétrica. Daí surgiu, né? Em 1861. Em 1862, o engenheiro francês, aqui o nome dele, publicou estudos teóricos e estabeleceu alguns princípios termodinâmicos baseados no motor Otto. Este, por sua vez, baseando-se no estudo de rochas, desenvolveu um motor. Então, daí que vem os motores de hoje, né? Principalmente gasolina e etanol em ciclo Otto, apresentado em 1872. Esses motores, na época, né, usavam um combustível, o gás de carvão ou o gasogênio, com ignição feita de centelha elétrica. Em 1889, fez-se a primeira aplicação do motor do ciclo Otto em veículos, utilizando como combustível a gasolina. Tá? Em 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel, daí veio o motor diesel, né? Descreveu um novo motor, na qual a ignição de mistura ar mais combustível era feita por compressão. Este motor, que diesel, né, daí que surgiu, denominou motor térmico racional. Acabou ficando conhecido como motor diesel. Os motores modernos são derivados, né? Então, se tu pegar de uma forma genérica, motores hoje, gasolina e diesel, ele foi a partir do ciclo Otto,
e motor a diesel, conforme esse alemão aqui, que é do sobrenome dele. E as características básicas dos mesmos são o seguinte. Então, falou em motores ciclo Otto, né? Aqui fala gasolina, álcool, né? Gasolina, etanol. Utilizam combustível de baixa volatilidade com a gasolina e o álcool. Para ignição, necessitam de uma centelha, né, da vela elétrica produzida pelo sistema elétrico. E os motores ciclo diesel, que utiliza como combustível o próprio nome, né, diesel. A inflamação do combustível injetado sob pressão na câmara de combustão ocorre pela compressão do ar e consequente elevação de temperatura. Aí aqui não teria centelha, né? Tá? Então aqui só da onde que surgiram motores bicombustíveis, né, álcool e etanol, do ciclo Otto e do alemão aqui, o diesel. Então, de baixa volatilidade, né, necessita de ignição elétrica, e alta volatilidade diesel, porém é o mais poluente, né, aí não necessita, na própria compressão já dá explosão. Quanto ao tipo de combustão, os motores podem ser, aí aqui, claro, não, aí não envolve os carros, né, combustão externa, máquinas a vapor, né, aí, aqui basicamente caldeiras, né, não se aplica tanto. E de combustão interna, pistão. Aí foi o que a gente falou. Ciclo Otto, gasolina, etanol, ou álcool, enfim. E ciclo diesel, óleo diesel de êmbolo rotativo. Aí pelo princípio aqui desse cara que desenvolveu o motor. Tá? Então, aqui esquema de motor de combustão interna, aí depois a gente comenta, né? Aqui o pistão, biela manivela, a vela aqui, né? No ciclo Otto, válvula de admissão, válvula de descarga, né? Aí aqui dizendo que, né, quando fazer a compressão, tem a mistura combustível, calor e ar, gera centelha, explode e dá o ciclo. E aqui, pelo princípio do diesel, né, esquema de motor rotativo. Tá? Aí já é direto aqui. Mas isso aqui depois a gente vê com calma. Os motores a combustão interna de pistão pode ser de 2 e 4 tempos. E depois a gente vai detalhando isso. Isso aqui é só uma introdução, né? Os motores a combustão interna de pistão, por exemplo, ciclo diesel, pode ser de injeção direta ou indireta. Tá? Então, aqui comentando sobre da onde surgiu os motores a gasolina e etanol, né, do ciclo Otto. Então, motor a combustão interna ciclo Otto. É a máquina que trabalha com os princípios da termodinâmica, com os conceitos de compressão e expansão de fluidos gasosos para gerar força e movimento rotativo. A construção de um motor de 4 tempos ficou a cargo do alemão, esse aqui, o Otto, né? Sua construção confirmou a hipótese de que a fase de compressão seria responsável pelo aumento da potência do motor. Daí que surgiu o sistema do pistão de compressão do combustível, para aumentar a potência. Esse motor ficou conhecido por motor Otto, silencioso. Apesar de não podermos interpretar de forma literal, a patente do motor Otto ocorreu posteriormente ao desenvolvimento do ciclo desenvolvido por essa pessoa, né, Rochas. Apesar disso, alguns autores, né, afirmam que Otto não conhecia os trabalhos dessa pessoa aqui. Curiosidade, tá? Assim, a máquina desenvolvida, além de ser conhecida como motor Otto, o ciclo termodinâmico usado por ele também passou a se chamar ciclo Otto.
Vai resumindo aqui, a parte histórica aqui, né? Dos motores a gasolina e etanol. Esta máquina geradora de força motriz vem evoluindo gradativamente com avanços de tecnologia e novos estudos aplicados a materiais e combustíveis com o objetivo de deixá-lo com uma eficiência energética maior. Então, aqui só uma forma bem simplificada, né? Aqui o pistão, a biela, né? Aí o virabrequim, que depois a gente vai detalhando, né? Para dar o torque do motor. Válvula de admissão, vela de ignição, principalmente para o ciclo Otto, gasolina e etanol. Válvula de escape. Aí aqui em G, duto de admissão e o H, escapamento. Tá? Bem básico isso aqui. Principais partes da máquina térmica do ciclo Otto. Motores a combustão interna. Conceitos preliminares, tá? Os motores a combustão interna são aqueles em que o combustível é queimado internamente. Um mecanismo constituído por pistão, biela e virabrequim é que transforma a energia térmica calorífica em energia mecânica, né? Um movimento alternativo aqui do pistão vai e vem dentro do cilindro é transformado em movimento rotativo através da biela e virabrequim. Os motores de tratores possuem um ou mais cilindros e um correspondente número de pistões e bielas. Curiosidade, aqui não é o principal, tá? Partes componentes. Aqui, se a gente falar de uma forma simples aqui, o bloco do motor é a maior parte do motor e sustenta todas as outras partes. Nele estão contidos os cilindros, geralmente em linha nos motores de tratores de rodas, por exemplo. São normalmente construídos, é o normal de cada bloco, né, em ferro fundido. Mas a este pode ser adicionados outros elementos para melhorar suas propriedades. Alguns blocos possuem tubos removíveis que formam as paredes dos cilindros, chamados de camisas. Aqui, ó, dando um exemplo da camisa do cilindro. Essas camisas podem ser úmidas ou secas conforme entrem ou não em contato com a água da refrigeração do motor. Tá? Aí aqui botando aqui o bloco, a camisa aqui e a junta. Ok? Bem simplesinho, isso aqui não tem que inventar. Ok? Aqui na página 58, aqui uma foto aqui do bloco do motor também. Aqui comentando sobre o cabeçote, né? Este componente fecha o bloco na sua parte superior, sendo que a união é feita por parafusos, normalmente é fabricado com o mesmo material do bloco, em ferro fundido. Entre o bloco e o cabeçote existe, né? Então, normal a junta de vedação aqui. Tá? Aí aqui tampa da válvula, cabeçote junto. Tá? Aí aqui mostrando, né, na parte aqui do cabeçote aqui, os cilindros com as bielas, né, e o virabrequim. Cárter aqui, fecha o bloco na sua parte inferior e serve aí, né, mais simplesinho, depósito para óleo lubrificante do motor. Normalmente o cárter é fabricado de chapa dura por prensagem, tá? Tá mostrando aqui no reservatório de óleo o cárter com junta também. Pistão, êmbolo aqui, é a parte do motor que recebe o movimento de expansão dos gases. Normalmente é feito de ligas de alumínio, né? E tem um formado aproximadamente cilíndrico. No pistão,
encontra-se dois tipos de anéis. Aí aqui falando, né, sobre anéis de vedação, claro que é bem mais complexo que isso. Estão mais próximos na parte superior, cabeça do pistão, e anéis de lubrificação. Estão localizados na parte inferior do pistão e têm a finalidade de lubrificar as paredes do cilindro. Então, o pistão liga-se à biela, né, que é interligada ali no virabrequim. Tá? O pino é normalmente fabricado em aço cementado. Aí só o fabricante mesmo que vai dizer aqui no pino do pistão, né? Com certeza, se é em aço, passou por algum tratamento térmico. Vocês já estão cansados de saber o que é o cementado. Então, aqui só mostrando a parte do pistão aqui, anéis de vedação, anéis de lubrificação, câmara de combustão, pino, trava, né? E pistão e assim por diante. Okay? Aqui, fotos aqui do pistão com a biela. Na parte da biela aqui, né? É a parte do motor que liga o pistão ao virabrequim. É fabricado em aço forjado e divide-se em três partes. Tá? Aqui bem simplificado, cabeça, corpo e pé. A cabeça é presa ao pistão pelo pino e o pé está ligado ao virabrequim através de material antifricção, chamado de casquilho ou bronzina. Então, aqui mostrando aqui na biela, aqui essa parte bipartida, aqui é uma espécie de bucha, né, que chama de bronzina. O corpo, né, da biela, aqui ele chama de pé, cabeça, outra buchinha aqui. Aqui nessa parte aqui, a parte do pistão, pino do êmbolo aqui do pistão, anéis que a gente viu, parte aqui da biela, capa da biela aqui, furo de lubrificação, por exemplo, casquilho, e assim por diante, tá? Êmbolo, anéis de trava, pino do êmbolo. Então, como eu disse, são bem conceitos básicos isso aqui, tá? Então, aqui mostrando, ó, conjunto pistão, biela e agregados. Ok? Aqui só comentando sobre o virabrequim, né? Que é a partir do movimento alternativo do pistão interligado com o virabrequim, que é o que transforma o movimento de rotação, né, do virabrequim, que é o que dá o torque no motor. É também chamado de girabrequim, ou a árvore de manivelas. É fabricado em aço forjado ou fundido, possui mancais de dois tipos. Excêntricos, estão ligados aos pés das bielas, ou de centro, sustentam o virabrequim ao bloco. Então, aqui, um exemplo aqui, né? Aqui um motor de 4 pistões, né? O mancal aqui é excêntrico, então à medida que vai dando a explosão, vai dando torque no motor aqui e vai dando a transmissão aqui a partir do volante. Tá? Ele chama aqui mancal excêntrico, o fora de centro, e a parte que está centrada ele chama de mancal de centro. Então, resumindo aqui o virabrequim. Recebe um movimento retilíneo alternativo da explosão e, graças à biela, transforma em torque, rotação para transmissão no volante. Ok? Então, aqui uma foto do virabrequim. Ok? Aí aqui falando um pouco do volante, né? Que é interligado ali no virabrequim, tá aqui, ó. É constituído por uma massa de ferro fundido e é fixado ao virabrequim. Acumula energia cinética, propiciando uma velocidade angular uniforme no eixo de transmissão do motor. Bom, resumindo, né? Ele vai receber o torque, a rotação e o torque do virabrequim para fazer a transmissão em todo o veículo.
O volante absorve energia durante o tempo útil de cada pistão, expansão devido à explosão do combustível, liberando-a nos outros tempos do ciclo. Cada pistão não está no tempo de potência, concorrendo com isso para reduzir os efeitos da variação do tempo do motor. Então, só comentando aqui sobre o volante, mas resumindo, ele recebe o torque do virabrequim para transmissão em todo o veículo. Válvulas. Então, para cada pistão, né, existe dois tipos de válvulas de admissão e de escape. Elas são acionadas por um sistema de comando de válvulas. O movimento do virabrequim é transmitido para o eixo de comando de válvulas por meio de engrenagens. O eixo de comando de válvulas liga-se por uma vareta ao eixo dos balancins. Este, por sua vez, é que aciona as válvulas. A abertura e o fechamento das válvulas estão relacionados com o movimento do pistão e com o ponto de injeção, de modo a possibilitar o perfeito funcionamento do motor. As engrenagens de distribuição pode ter, aí é livro, né? Relação de transmissão 1/2, o que significa que cada rotação do virabrequim, né, da árvore, corresponde a meia rotação da árvore de comando de válvulas, né? Então, aqui está só dizendo, né, que o sincronismo da válvula de admissão e válvula de escape está interligado aqui, graças ao balancim, com a transmissão do virabrequim. Ok? Então, está sincronizado aqui. Claro, ele fala com o movimento pistão, claro, com o torque aqui e a rotação do virabrequim. Ok? Aí fala aqui, ó, balancinha, eixo de balancins, as válvulas, né, admissão e escape para cada pistão, vareta, ressalto, tucho, árvore de comando de válvulas, né, essa engrenagem interligada com virabrequim. Ok? Aqui só comentário aqui na página 63. Partes complementares. São sistemas auxiliares indispensáveis ao funcionamento do motor. Aí fala aqui, ó, sistema de alimentação de combustível, sistema de alimentação de ar, sistema de arrefecimento, né, da parte do radiador, sistema de lubrificação e sistema elétrico. Que bem genérico, tá? Aí aqui, né, fala aqui de uma forma geral do motor. Claro, aqui está só simplificando, né, no motor de 4 tempos, tá? Motor de combustão interna de pistão. Então, o motor de 4 tempos são assim chamados por realizarem um ciclo composto de 4 fases: a admissão do combustível, compressão, aí a ignição e explosão e escape. Tá? Então, as figuras abaixo aqui mostram os 4 tempos do motor, né? Então, primeiro tempo, quando o pistão desce, abre a válvula de admissão e injeta o combustível. Segundo tempo, quando tem a compressão do combustível com a subida do cilindro. Ignição da vela, né? Aqui com combustível comprimido e explosão, né? E o escape aqui, quarto tempo. Ok? Aqui só comentários, né? Ciclo diesel 4 tempos. O motor a combustão interna de pistão que funciona segundo o ciclo diesel apresenta durante o seu funcionamento as 4 fases, igual ali do ciclo Otto, vamos dizer assim, gasolina e etanol. Primeiro ali, mesmo princípio, admissão. Segundo tempo, compressão. Terceiro, combustão. Quarto, escape.
ok? A série dessas 4 fases consecutivas é chamada de ciclo do motor. Tá? Então, aqui, comentários dessas fases. Tá? Primeiro, aqui, a admissão do combustível. Nessa fase, o pistão desce, basicamente o que eu falei aqui no primeiro tempo. A válvula de admissão abre e a de escape fecha. Ao descer, o pistão cria uma depressão no cilindro. O ar é então forçado pela pressão atmosférica à entrada do cilindro, passando pelo filtro de ar e pela tubulação de admissão. A quantidade de ar admitida é sempre a mesma, qualquer que seja a potência que estiver sendo utilizada ou a posição do acelerador. Tá? Então, aqui o primeiro tempo, aqui do ciclo Otto, né? Tem uma vela aqui. Desce aqui o cilindro no primeiro tempo, está fechada a válvula de escape, abre a de admissão e injeta o combustível. Compressão, segunda etapa. Então, o pistão sobe, as válvulas de admissão e de escape estão fechadas, as duas. O ar admitido na fase de admissão é comprimido até ocupar o volume da câmara de combustão. Devido à compressão, o ar se aquece. No final da compressão, o bico injetor injeta finalmente pulverizado aqui. Claro, aqui está falando do óleo diesel, né? Sem vela. No interior da câmara de combustão. O óleo diesel em contato com ar aquecido se inflama inicialmente assim a combustão. Então, separando, né? A própria compressão aqui do diesel já dá o calor e já gera combustão. No ciclo Otto, tem a ignição, a centelha da vela. Segunda etapa. Terceira, a combustão. O pistão desce, acionado pela força da expensão dos gases queimados, as válvulas de admissão e de escape estão fechadas. A força de expansão dos gases queimados é transmitida pelo pistão, a biela, e desta ao virabrequim, que aí dá o torque, provocando assim o movimento de rotação do motor. A expansão é o único tempo que produz energia, sendo que os outros 3 tempos consomem uma parte dessa energia. A energia produzida é acumulada pelas massas do virabrequim, o volante que eu tinha comentado. E a última, né, o escape. O pistão sobe, estando a válvula de escape aberta, e a de admissão fecha. Os gases queimados são expulsos através da passagem dada pela válvula de escape. Então, aqui, resumindo, né, os 4 tempos do motor, a única diferença ali que no ciclo Otto, gasolina etanol, né, quando dá a segunda etapa ali, tem a vela de ignição, diferente do diesel. Então, aqui, só comentando aqui, funcionamento do motor diesel 4 tempos, que a gente detalhou ali no A, ali a admissão, primeira, B, compressão, que já gera explosão, combustão, descida e torque do virabrequim, e subida de novo o escape aqui no D. Tranquilo, senhores? Alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, vamos terminar mais cedo um pouco. Vamos parar aqui no 4 tempos. Aqui eu já resumi, né, as etapas do motor 4 tempos, tanto do ciclo Otto gasolina etanol, como no diesel, tá? E aí amanhã a gente comenta aqui no ciclo diesel 2 tempos. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Aí a gente vai vendo isso com calma. Hoje vamos terminar mais cedo.
Vamos fazer uma chamada. Cristiano. Presente. Edson. Oi. Elson não veio. Gabriel não veio. Clay não veio. Leno. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Robson Aqui. e Wagner. Presente. Feito, senhores. Algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente segue amanhã, com toda a calma do mundo. Ok? Até amanhã, então. Boa noite para todo mundo. Até aí, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. No churrasco, hein? Tá no churrasco. Só para vocês. Eu só pra falar. Sua madre já foi, ou foi? Tá.
Gelson, tá aí? Tá me ouvindo? Opa, boa noite. Opa, eu terminei a aula um pouco mais cedo hoje, tá? Aí, Ah, tá. É que eu tive um compromisso, só não, consegui chegar agora. não tem problema. Aí, foi só o conceito básico ali dos motores a combustão, qualquer coisa, o vídeo amanhã já vai estar lá já no YouTube. Tá certo, Ah, Elcio? beleza. Nos encontramos Beleza, então. amanhã, então. Tá, valeu. Boa É, noite. boa noite.